O Santos tem tido heróis improváveis em alguns jogos e dessa vez quem poderia imaginar que o autor do gol salvador de mais um ponto importantíssimo do Santos nessa nossa luta contra o rebaixamento seria um jogador bastante criticado, mas que hoje foi coroado com um gol importantíssimo, que dá ao Santos mais uma partida sem perder, agora são 7 jogos. Messias, um jogador muito criticado em razão da sua qualidade técnica, em razão das suas limitações, mas que hoje foi coroado com esse gol importantíssimo que dá ao Santos mais um ponto. Agora 43, 2 pontos acima do Cruzeiro, que é o primeiro time na zona do rebaixamento com 41, e agora o Santos tem mais 2 jogos em casa, Fluminense na próxima quarta-feira e Fortaleza na última rodada, dia 6 de dezembro. Não sabemos quantos pontos serão necessários para escapar do rebaixamento, mas se o Santos vencer os próximos 2 jogos e chegar a no mínimo 49, acho que esse é um número que bastará para livrar o Santos. Vamos falar tudo sobre esse Botafogo 1, Santos 1 a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, eu sou o André Siqueira e a gente vai comentar tudo sobre esse Santos e Botafogo, Botafogo e Santos. O Santos que não jogou tão bem, mas lutou até o fim e foi coroado com esse esforço, com esse gol salvador do herói improvável Messias, contra um Botafogo esfacelado, e a gente consegue perceber isso na entrevista pós-jogo do Danilo Barbosa, autor do gol do Botafogo, inclusive, com a voz embargada, sem muita explicação para essa fase do Botafogo. Se o Santos está a 7 jogos sem perder, o Botafogo está a 8 jogos sem ganhar. E é por isso que o Botafogo perde a liderança, e nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, pouco antes das 6h30, o Botafogo tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, que enfrenta o Fortaleza, e se o Fortaleza for derrotado pelo Palmeiras, o Palmeiras abre 3 pontos de vantagem para o Botafogo, que já teve 14 pontos de vantagem para o time do Abel Ferreira. Mas o que importa é falar sobre o Santos, a gente vai falar sobre o nosso querido Peixe a partir de agora. Eu peço antes para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados, deixar um like também. Quanto mais likes, mais o YouTube entende que esse vídeo é legal e leva para mais pessoas que não conhecem o meu trabalho. E já comenta aqui o que você achou desse jogo, o que você achou do desempenho do Santos e se você concorda, claro, com a minha análise. Vai ser um prazer ler e interagir com todos vocês. Falando do jogo, né, acho que o Santos defensivamente não foi tão ruim. O Botafogo não produziu para matar o jogo. Mesmo com 1-0 ali, Thiago Nunes pode dizer que o Botafogo estava administrando o resultado, mas a gente não via um Botafogo amassando o Santos para fazer o 2-0, que seria um placar de difícil reversão. O Botafogo faz o gol com 10 minutos, o Santos, como eu disse, defensivamente foi bem, mas no lance do gol do Botafogo tem uma falha grave. O Santos costuma marcar por zona, né? E o problema não é você não fazer o encaixe individual, cada um marcando um. O problema é quando o Nonato vai subir de cabeça com o Danilo Barbosa. O Nonato até tenta, mas a disparidade física entre os dois é muito grande. E o Danilo Barbosa leva muita vantagem. O Nonato deve ter ali seu 1,70 m e pouco, o Danilo Barbosa deve beirar 1,90 m. Você vê que o Nonato até tenta, mas ele é atropelado pelo Danilo Barbosa, que vai lá no terceiro andar, cabeceia e faz 1-0. Mas mesmo assim, a gente não viu um Santos exposto. O João Paulo, nas minhas contas, a menos que a minha memória esteja me traindo, fez 2 defesas, né? Uma num chute do próprio Danilo Barbosa na reta final do segundo tempo, e depois num lance em que ele sai para abafar uma jogada no bico da área, e que no rebote, inclusive, o Júnior Santos cabeceia e o Messias salva em cima da linha. Falaremos do Messias daqui a pouco. Mas o Santos, se defensivamente foi bem, ofensivamente foi muito ruim, foi muito mal. O Santos hoje parecia no seguinte esquema: toca a bola para o Soteldo que ele vai resolver. O problema crônico da saída de bola voltou a se repetir. Camacho, Jean Lucas não conseguiram melhorar esse quesito. O Santos, que muitas vezes dava chutão para o Marcos Leonardo brigar com zagueiros muito mais altos do que ele, Cuesta, Adrielson, Danilo Barbosa, mas quando o Santos chegava por baixo era: toma aí, Soteldo, se vira. E o Soteldo acabou encaixotado por uma marcação do Botafogo, que é um time muito físico. Marlon Freitas, volante, muito forte, muito alto. Gabriel Pires, o próprio o Adrielson, o Cuesta, o Danilo Barbosa, 5 jogadores de muita força física contra o Soteldo, às vezes cercado por 2, por 3 jogadores também. O próprio Eduardo é bastante alto, que levam vantagem em relação ao Soteldo. Mas o Soteldo não se omite, isso é uma coisa que precisa ser dita. Ele pode errar tudo, como ele vinha errando até o lance do gol, mas ele tenta, né? Então o Santos tinha ali o Marcos Leonardo brigando com os zagueiros, o Nonato, mais uma vez, justificando por que colocou o Lucas Lima no banco,
pode não ser nenhuma Ferrari, pode não ser nenhum Lionel Messi jogando, né? Nenhum Modric, para comparar com um jogador da sua posição, mas vocês vejam que no primeiro tempo, poucas vezes em que o Santos tinha ali um contra-ataque, alguém para interceptar uma jogada, roubar uma bola, esse alguém era o Nonato. Mas o Santos não produzia, né? Até que aos 44 do segundo tempo, o Soteldo tira um coelho da cartola, cruza para o Messias. Antes, falando sobre esse lance, né? Vocês podem ver que eu estou aqui num cenário diferente, estou na casa de uns amigos, um amigo, o anfitrião aqui é santista, e a gente faz um evento chamado Churras da Permanência, para comemorar a permanência do Santos. Infelizmente, essa é a segunda vez que a gente está fazendo, infelizmente no sentido, claro, de ver o Santos brigando na página de baixo, na parte de baixo da tabela. E a gente estava aqui com alguns amigos, estamos aqui com alguns amigos, e quando o Santos, tendo Furt, Joaquim, Messias, entre outros jogadores na área, toca para o Soteldo, a gente xingou bastante aqui, porque parecia a escolha mais burra possível. Mas o Soteldo, que estava tendo essa... Ó, Soteldo, resolve, ele resolveu. Driblou o Segovinha, tirou o Segovinha para nada, cruzou e o Messias faz o gol. Eu queria falar do Messias mais uma vez. Já falei isso em outros vídeos, mas eu vou ser repetitivo porque acho que nesse caso vale. Eu, como jornalista, analista, produtor de conteúdo, eu procuro ser o mais justo possível nas minhas análises. Critico quando acho que tem que criticar e elogio quando acho que tem que elogiar. O Messias é um jogador que foi muito criticado, é muito criticado, por ser um jogador que, tecnicamente, entrega menos do que se espera de um jogador do Santos. Mas ele é muito esforçado. E hoje ele foi coroado com um gol depois de mais uma bela partida. Eu costumo dizer que o santista não vai ver o Santos perder com uma falha do Messias dentro da área. Por exemplo, vira uma bola para ele matar no peito, tentar sair jogando e entregar a paçoca. Porque ele é um jogador limitado, mas que conhece e reconhece as suas próprias limitações. A bola vem, ele chuta para onde o nariz está virado. E nesse arroz com feijão bem temperado do Messias, ele tem feito boas partidas, com muita dedicação, com muito esforço, tentando potencializar o que ele tem de melhor, o jogo físico, a bola aérea. E foi de cabeça que ele fez o gol. Então, meu aplauso aqui ao Messias, que com muito trabalho, com muita dedicação, com muito esforço, tem ajudado o Santos nessa caminhada. O gol do Messias, gente, é muito importante. 7 jogos sem perder. O Santos, a última vez que foi derrotado, foi naquele fatídico 7-1. De lá para cá, o Santos está a 7 jogos, pelo menos, somando 1 ponto. Isso é muito importante. O Santos tem pontuado, e de grão em grão, a galinha enche o papo. Um resultado muito importante do Santos, né? Que agora aumenta em 1 ponto a sua distância para a zona do rebaixamento. Tinha 42 contra 41 do Cruzeiro, agora vai a 43, passa o Vasco, volta à 14ª colocação e tem 2 jogos em casa. Fluminense na quarta-feira e Fortaleza na última rodada, dia 6 de dezembro, às 9h30 da noite. Se o Santos quiser permanecer na Série A, precisa somar esses 6 pontos, chegar a pelo menos 49 e livrar a sua vida do rebaixamento. E aí a gente coloca um ponto final nesse triênio triste do Santos, brigando contra o rebaixamento em todos os anos da gestão Rueda. 2024 eu tenho certeza que se o Santos sobreviver, e eu creio que vai sobreviver, será um novo ano. A gente passa a régua e começa de novo. Então um resultado muito importante, um resultado fundamental do Santos, que mais uma vez pontua, e apesar de não ter jogado tão bem, o que importa nesse momento é somar pontos. É evidente que ganhar e pontuar jogando melhor é ótimo e todos queríamos, mas pelo menos o Santos, aos trancos e barrancos, tem pontuado. E isso tem sido fundamental para continuar vivo. E mais do que isso, o poder de resiliência desse time, que tem feito muitos pontos importantes no final do jogo. O empate contra o Corinthians, a virada contra o Flamengo, hoje esse empate, o gol contra o Goiás é no final, aquele gol contra o Grêmio na volta da torcida do Santos à Vila Belmiro, o gol do Furk sai no apagar das luzes, um time que briga até o final. Esse é o espírito, e o Marcelo Fernandes consegue tirar isso desse time. Mais 2 aspectos para a gente fechar o vídeo, né? Fica aqui de novo, então, o meu elogio a Messias, ao Joaquim, com muita disposição, muita força física, um bom zagueiro, ao Nonato, que tentou, ao Soteldo, que não se omite, e ao Leonardo, que briga, recebe muitas bolas de costas,
porque o Santos continua com esse problema crônico na saída de bola e o Leonardo acaba sendo acionado em situações de chutão em que ele está de costas para os zagueiros e os zagueiros mais altos, mais fortes e vendo o jogo de frente, leva vantagem contra ele. Negativamente hoje, eu acho que o Jean Lucas, mais uma vez, o que aconteceu com esse jogador, né? Muito abaixo, errando passes bobos, futebol desse rapaz desapareceu. Já perdi as contas, 6, 7 jogos, 8 jogos em que o Jean Lucas não faz absolutamente nada. E o Marcelo Fernandes hoje teve sorte. Não entendi, sinceramente, em alguns momentos, poucos minutos ali antes de ser substituído, o Jean Lucas foi compor a linha de zaga, no meio do Messias e do Joaquim. E o Mendonça estava jogando de lateral esquerdo, de ala esquerdo, né? Não entendi também. Podia ter colocado o Inocêncio, por que não, né? E se não confia no Inocêncio, o Santos simplesmente não tinha outro canhoto para colocar ali, o que expõe a falha no planejamento, na montagem desse elenco. Então o Marcelo, não sei se fez a melhor das leituras, mas pelo menos o Marcelo consegue tirar esforço até o último minuto desse time, que mais uma vez foi coroado com um gol milagroso, um gol salvador nos minutos finais da partida. Essa é a análise, acho que esse é o pós-jogo que eu queria trazer aqui para vocês, de um gol improvável do Messias, o Salvador. Um gol até profético, né? Messias, o Salvador. Mas hoje foi mesmo. Salvou lá atrás, naquele lance em que o João Paulo defende, o Júnior Santos cabeceia, o Messias salva em cima da linha e foi coroado com um gol no apagar das luzes. Que bom! Fica aqui o meu aplauso ao Messias, que tem conseguido lidar com as críticas e entregar o melhor que ele pode. Pelo menos ele é esforçado. Esse é o vídeo e a gente volta a qualquer momento com alguma informação sobre o Santos que na quarta-feira enfrenta o Fluminense. Somamos mais um ponto, que bom, 7 jogos sem perder, este é o presuntismo. A gente volta a qualquer momento, então peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e comentar aqui o que você achou desse jogo, da minha opinião e o que você espera do Santos nas 3 rodadas que restam. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.